livro de Gênesis, capítulo de número 22, no versículo de número 2, para nossa meditação, que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia, e peça para que o Senhor fale conosco. Glorioso Deus, que maravilhoso Pai, Senhor, que glória, que maravilha é estar em tua presença, em tua casa, meu Deus, para podermos adorar e glorificar o Senhor. Meu Pai, nós suplicamos que o Senhor venha abrir a porta da palavra, meu Deus, e falar conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas impossibilidades, meu Deus, mas creio que o Senhor pode nos direcionar por esta palavra. Conduza ela aos nossos corações e que a mesma possa produzir o resultado pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco e nos alimenta, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, dando uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra poderosa, da parte de Deus, a qual creio que o Senhor há de continuar a falar conosco, que a gente vê o Senhor Deus, Ele havia cumprido uma promessa na vida de Abraão, e todos nós sabemos que Abraão ele tinha 75 anos, também sou presente. Tinha 75 anos quando o Senhor fez para ele uma promessa, e essa promessa foi que iria fazer da semente dele um grande povo, ia encher a terra e o povo seria abençoado por intermédio do homem chamado Abraão. E interessante é que a promessa foi de Deus, a promessa não foi do homem. Nós sabemos que até mesmo Moisés, em escrevendo o Pentateuco, aqui um pouco mais adiante, no livro de Números, ele diz que Deus, Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então, ou seja, quando o homem ele faz uma promessa, muitas das vezes ele não tem o poder, ele não tem às vezes condição para poder manter, para cumprir aquela promessa. Quantas pessoas prometeram e não cumpriram? Quantos prometem tanta coisa, às vezes só para obter alguma coisa, alguma vantagem, mas no tocante a cumprir aquilo que falou ele não consegue, ele não tem poder. Mas nós vemos que com Deus é diferente, a palavra de Deus ela é poderosa, Jeremias diz que a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a penha, nós sabemos que tudo que foi feito foi criado por Deus pelo poder da sua palavra. Os alicerces que sustentam o mundo, o universo de uma forma geral, é sustentado pelo poder da palavra de Deus, Aqui no Novo Testamento a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, Então tudo que Deus fez é sustentado pelo poder da palavra dele. Então, sendo impossível que Deus minta, porque se Deus mentir, todas as coisas são dissipadas, todas as coisas são desmoronadas. E aqui nós vemos então que Deus ele fez essa promessa a Abraão com 75 anos, e sua mulher tinha média de 65. E passa-se algum tempo, 5 anos, 10 anos, 15, 20, e eles desesperam, eles perdem a esperança. Por quê? A idade avança, a promessa não se cumpre, e enfim, vamos dar um jeito. A Bíblia diz que Sara, aí do seu nome era Sarai, ela pega uma serva e diz para Abraão: olha,
para que a promessa cumpra, deita aí com a minha serva, né, e dela terá um filho que será então o cumprimento da promessa. Ou seja, a atitude foi boa, talvez para Abrão, talvez para querer ver uma criança, mas não era essa a promessa de Deus, não haveria um terceiro, uma ajuda, uma alavanca para Deus cumprir aquilo que Deus havia falado, porque Deus não precisa de ajuda, meus irmãos. Deus não precisa de ninguém para estar lhe dando um tapa, dizendo, olha, por aqui, é por ali, faz assim, faz assado, não. As coisas de Deus já estão tudo planejadas, tudo traçada, não é acrescentado e nem tirado, está tudo pronto. E Deus nos coloca ali no seu projeto, para que então o projeto de Deus possa ser realizado, ali mediante aquilo que Ele já tem falado, que Ele já tem dito ou que Ele já tem escrito. E veja então que Abraão, ele tem um filho, e esse filho então, juntamente com a sua mãe, começa a trazer contendas, discussão entre a casa de Abraão, entre ele e a sua mulher. E a palavra do Senhor mostra então que de uma forma, de uma decisão que é tomada, é excluído então esse filho, e é excluído então essa serva da casa de Abraão. Só que detalhe, esse filho era semente. E então o Senhor repreende e diz que aquele não era a promessa, aquele lá não era o filho da promessa, não era a ajuda que eles deram, que Deus ia cumprir a promessa, mas a promessa ia vir diretamente de Deus. Mas como Deus vai agir numa situação impossível? A palavra do Senhor diz aqui mais atrás que quando aqueles 3 anjos, eles fazem ali uma refeição na casa de Abraão, eles comem ali, eles participam ali de um banquete, a Bíblia diz que eles vão fazer a promessa, eles vão dizer que pelo tempo da vida, pelos dias que viriam à frente, os 9 meses à frente, Sarai ia ficar pejada, ia ficar gestante, e a Bíblia diz que ela está ali no ambiente, ali dividido por uma cortina, e quando o anjo diz dessa forma, o que Sarai diz? Em vez de ela dizer louvado seja Deus, em vez de ela dizer glória a Deus, em vez de ela dizer bendito seja o nome do Senhor, em vez de ela dizer uma palavra exaltando o poder do Eterno, o que Sarai vai dizer? Ela coloca a mão na boca, por detrás da cortina, e esses homens talvez beberam muito vinho, esses homens estão embriagados, quem sou eu para ter um filho? Olha a idade que eu estou com quase 100 anos já, estou com 90, o meu Senhor está com 100, os hábitos de mulher, os costumes já cessaram. Enfim, ela começa a olhar agora para a sua condição física, ela começa a olhar agora para a sua saúde, ela começa a olhar agora para o seu corpo, ela começa a olhar agora e ver que coisas não eram como eram antes, que não funciona mais. Ela olha para o seu esposo e vê a mesma coisa, só que Deus, Ele não vê as coisas como nós vemos. O olhar de Deus é diferente, porque, veja bem, meus irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você entender. Até um carro velho, que está ali talvez parado, abandonado, alguém que conheça aonde esse carro é levado, essa pessoa que tem o entendimento, vai entrar ali com recursos, com ferramentas, com peças, com coisas originais, vai dar um jeito, e daqui a pouco aquele carro que estava abandonado, ele vai estar terrível, vai estar andando, vai estar correndo para lá e para cá. Por quê? Porque alguém que conhece o mexeu e preparou ele para ele voltar ativa de novo. Agora, quem que formou o homem? Quem nos fez? Foi Deus. Deus, Ele conhece, Deus sabe o que em nós não funciona, o que funciona. Deus quiser tirar, Deus tira. Deus quiser colocar o novo, Deus faz o novo. A Bíblia diz que Ele é aquele que abate, mas Ele é aquele que exalta. Ele é aquele que faz a ferida, e Ele também é aquele que passa o bálsamo. Deus, meus irmãos, Ele é tremendo. Nós não temos palavra, a gente procura palavra para exaltar o Senhor, mas as
que nós temos é somente as que estão escritas ou as que estão no nosso dicionário, que é muito pouquíssima em relação àquilo que Deus é. E o que acontece então? Sara, ela ri, mas só que o Senhor já diz, que no tocante ao riso de Sara, o seu filho que iria gerar no seu ventre chamaria-se Isaque, que traduzido é riso, porque ela riu da promessa de Deus, ou seja, ela não creu. Só que a situação aqui é independente se Abraão cria, independente se Sarai cria, para Deus não queria dizer nada. O que queria dizer é que Deus ia usar a vida deste casal para cumprir a promessa que ele havia feito lá atrás. Ela crendo ou não crendo, daqui uns dias depois da saída daqueles anjos, as coisas começaram a mudar na vida dela. Começou a ter reação, sentimento, começou a ter desejo, começou a inchar, a sua barriga começou a crescer, até que chega o dia que a criança nasce, até que chega o dia que uma idosa, uma pessoa já de quase 100 anos, nasce uma criança. Ela pega aquela criança e ela amamenta aquela criança de maneira que todas olhavam, davam risada, todo mundo olhava ali, caía na gargalhada de ver uma senhora muito idosa com uma criança na mão. Meus irmãos, hoje nós vemos coisas de pessoas, mulheres de 50, 60 anos ou talvez até mais, quando tem um filho, uma situação ou outra no mundo, as pessoas dão risada. Como pode? Para o homem isso é impossível, mas quando Deus tem uma promessa, Deus cumpre. Eu tenho uma promessa, minha esposa tem uma promessa. Para nós há situações que são impossíveis, mas para o Deus de Abraão, o Deus de Sara, não foram impossíveis. E tenho certeza que para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja, para a vida daqueles que creem em Deus, Deus há de cumprir. A palavra do Senhor vai permanecer de pé. Quem crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus na tua vida, adore o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, imagina agora um pai e avô. Imagina agora Abraão com 100 anos com aquela criança. Abraão, a Bíblia diz que ele havia preocupado com a sua herança, porque Abraão era um homem que enriqueceu. Deus o enriqueceu, tinha muitas possessões de gado, ovelhas, enfim, tinha muito ouro, muita prata, tinha muita condição, muitos homens ao seu trabalho. Deus o fez poderoso, Deus deu nome a Abraão. Só que a preocupação dele era: eu vou deixar isso para quem? Para quem que vai ficar tudo isso que eu conquistei? O único homem que eu tenho aqui é meu servo, é o meu mordomo. Mas será que é esse? Não, não é esse. É a promessa, Deus agora cumpre. Abraão está feliz, Abraão agora morre em paz, se for o caso. Sarai morre em paz, se for o caso, porque viu Deus cumprir. Só que uma coisa acontece. Nós sabemos, como a palavra de Deus mostra, que Deus é aquele que dá, só que Deus também é aquele que toma. E a gente entende isso? Não, nós não entendemos. A gente sempre diz que tudo que nós temos, todas as nossas posses que nós temos, que conquistamos, não é nossa, foi dada, concedida por Deus, desde as mínimas às maiores, desde as mais simples às mais complexas, desde a de menor valor às mais valiosas. É tudo Deus que deu para nós, desde um chinelo de dedo até a vida de um filho, da esposa, do esposo, não pertence a nós, pertence a Deus. Tudo é de Deus. E a hora que Deus disser: eu vou pegar ele, vou colher, chegou o dia, Deus vai colher. E o que vai acontecer? Vai haver um atrito, vai haver nas nossas vidas uma angústia. Por quê? Porque aquilo que nós amávamos, aquele que estava do nosso lado, foi tirado. Quantas pessoas questionam: Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que o Senhor levou? Deus, o que será da minha vida? Ele era tudo para mim. Meus irmãos, nós não podemos perder Deus. Deus é tudo para nós. Nós não podemos perder Deus.
Se nós perdemos Deus, nós estamos perdidos, literalmente. Mas o resto que o Senhor faça tem que ser feito, porque Ele é o dono de tudo. Então nós não entendemos por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, porque Ele é Deus, e chegou o momento, tudo tem um tempo, e nós precisamos entender isso, nós precisamos acreditar que é o momento de Deus na vida. E aqui a Bíblia diz, nesse capítulo 22, que nós lemos, que depois dos acontecimentos passados, Abraão com seu filho Isaac já está um moço, está ali, Abraão apaixonado, amando ele, estava ali como a sua coluna, ajudava-o, estava ao seu lado em todo o tempo, aprendendo com o pai, recebendo ordem de administração, de cuidar das coisas, de impor respeito, enfim, Abraão feliz com aquele filho, com a promessa de Deus, talvez mais feliz do que Sara. Mas a palavra do Senhor mostra para nós que o eterno Deus, lá de cima, Ele olha para aquele relacionamento, Ele olha para aquela união, Ele olha para aquele amor verdadeiro, Ele olha para aquela paixão de Abraão por Isaac, seu filho. E Deus agora vai chamar Abraão em particular e vai dizer: Abraão, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai dizer para ele: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Não há aqui um questionamento. Por exemplo, Deus, eu posso oferecer ao Senhor o outro filho, eu posso oferecer ao Senhor o filho da escrava. Senhor, eu posso pegar um dos meus criados. Senhor, qualquer outra coisa, menos. O Senhor foi direto. Ele diz: pegue o teu único filho, o teu filho Isaque, a quem tu amas. Ou seja, talvez ele amasse o outro filho, mas o amor não era como o de Isaque. O Senhor diz: pega o teu único, o teu filho, o filho da promessa, aquele que tu amas, e agora você vai oferecer este teu filho em um holocausto, em uma das montanhas de Moriá, que eu, Deus, vou te mostrar. Como eu disse, Deus é aquele que dá, mas também é aquele que toma. Alguém pode olhar para uma situação dessa e dizer: meu Deus, mas como pode, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus, Ele faz tudo que lhe apraz. Ele não dá satisfação. O que acontece com Abraão? Como fica o sentimento dele? Como fica o pensamento agora? Peraí, Deus deu, é a semente, é a promessa de uma grande nação. Deus agora vai tomar aquilo, mas como vai ser daqui para frente? Abraão poderia ter pensado muitas coisas, milhares de coisas, mas imagino eu que Abraão, ele não pensa nada, simplesmente ele, como um servo, ele vai preparar tudo como Deus quis e vai seguir. É por isso que no versículo seguinte, no verso de número 3, a Bíblia diz que ele vai levantar de madrugada e ele prepara ali o seu jumento, ele arruma o seu jumento ali de uma forma bem caprichosa, talvez como nunca arrumou, e ele toma consigo 2 servos. Ele pega 2 moços dele, 2 empregados, e também ele vai levar Isaque, o seu filho, e ele também pega, diz a Bíblia, lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar
que Deus lhe dissera. Observa que Abraão, ele não questiona. Observa que até aqui não há nada, nenhum questionamento a Deus. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente pega todos seus utensílios, forma aquela pequena comitiva, e ele vai caminhar cerca de 3 dias. Vai a caminho do lugar que Deus lhe mostraria. Ele não sabia o lugar, simplesmente ele foi. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que depois do 3º dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe, o lugar que Deus havia escolhido, que havia sido determinado pelo Senhor. Nós vemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que as coisas, elas precisam ser de acordo com a vontade de Deus. Se nós olharmos e formos perceber que a vontade de Sara e de Abraão foi algo que talvez seria agradável, aprazível aos olhos de Deus, em ter um filho que não era aquele da promessa de Deus. Talvez eles ficaram alegres: olha aqui, Senhor, temos um filho, temos aqui Ismael, Senhor, vamos oferecer, está aqui a promessa. Imagina Deus olhar e dizer: não é esse. Não é isso aí não, isso aí vocês que arrumaram, não é eu que falei, não é isso aí, não é a promessa. E agora? Eles quiseram dar uma ajuda. A gente não faz isso? Lá no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia mostra isso para nós. Saul, ele recebe uma ordem de Deus para ele ir a uma nação inimiga, a uma nação que foi pedra de tropeço para Israel, exterminar aquela nação, acabar com aquela nação da face da terra. E o que acontece? Ele reúne o seu exército e vai, guerreia, enfim. Só que chegando lá, os seus homens olham para os melhores da terra, pega a melhor vaca, pega a melhor ovelha, pega o melhor camelo, pega o melhor frango, o melhor porco, tudo que eles olham, que eles observam que era bom, que era agradável aos seus olhos, eles pegaram. A Bíblia diz que o Senhor ordenou a Saul que desde o mais velho até a criança de peito tinha que ser morto, exterminado. Era para acabar com a semente dos amalequitas. Então, aos olhos dos soldados, o que era bom eles pegaram, aos seus olhos. Diz a Bíblia que Saul, ele se une, ele faz uma aliança com Agag, que era o rei dos amalequitas, talvez recebe muito ouro, muita riqueza, e abraça o rei e também caminha com o rei e vai embora. Veja, o projeto de Saul era agradável, ele agradou, aquilo foi agradável aos seus olhos. Espera aí, eu estou recebendo, estou ganhando muito, é apenas um homem, vou levar comigo. Aos olhos dos soldados, essa vaca aqui é boa, esse animal é bom, vamos levar. Só que Deus disse: extermine tudo, não pegue nada. Aos olhos deles eram bons, mas de Deus era maldito. Você está entendendo como que é as coisas? Eu estou dando uma clareada só para vocês entenderem que a nossa vontade não é a vontade de Deus. E quando Deus diz algo para nós, por mais que seja oposto, por mais que seja duro, tem que prevalecer a vontade de Deus. O que acontece? Quando Saul ele chega com o seu exército, chega feliz da vida, nós cumprimos a missão, nós exterminamos o povo, mas daí Samuel ele ouve balidos, ele ouve mugidos, e ele diz: que animais são esses? Não, foi os homens, não, nossos homens que trouxeram o melhor da terra para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Samuel olha para eles e diz: a propósito, o Senhor, Ele não tem prazer no sacrifício, mas Ele tem prazer na obediência à sua palavra.
O que é isso? O que eles fizeram fora reprovado pelo Senhor. Eles acharam que aquilo ia ser bom. Eles acharam que eles iriam ter uma medalha, que eles iam ser honrados por Deus. Mas o Senhor falou que Ele não tem prazer no sacrifício, mas sim na obediência. E agora? Ué, mas quem é esse aí? Não, esse é Agag. Esse era o rei, né, de lá. Eu trouxe aqui, vou dar mais uma oportunidade para ele. Ele não é tão mau assim, né? O cabeça dos amalequitas. O que Samuel fez? Samuel pegou a espada de Saul e atravessou o rei Agag e o matou diante de todos. Espera aí, você não cumpriu? Então eu vou cumprir o que Deus mandou. As coisas de Deus não podem ser questionadas. As coisas de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, diz a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, a gente observa que as coisas de Deus não podem ser questionadas, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida, para que nós possamos ver o cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra. É simples. Veja a ajuda de Sara e de Abraão a Deus. Nasceu quem? Ismael. Ismael cresce, e da descendência de Ismael quem veio? Os árabes. Da descendência de Isaac quem veio? Os judeus. Observa hoje quem é o pior inimigo de Israel. Israel é um ovo perto do mundo árabe. E o mundo árabe, o desejo deles é exterminar Israel da face da terra. O que nós vemos? Que um erro cometido hoje pode produzir algo terrível amanhã contra a nossa própria vida, ou o que fizemos ontem pode acontecer algo terrível hoje na nossa vida. Nós temos que ter consciência disso, meus irmãos, que tudo que plantamos nós colhemos. E às vezes, dependendo do que nós plantarmos, nós teremos que colher, e nós vamos colher algo que nós não gostamos. Peraí, mas por que você plantou então, se você não gosta? Você poderia ter jogado em outro lugar, poderia ter triturado, poderia ter colocado em outro recipiente, mas você lançou na terra, você semeou, você plantou, você vai colher. Aí a pergunta é: será que nós estamos prontos para colher o que plantamos ontem? Será que hoje nós estamos prontos para colher o que nós semeamos? É difícil, mas nós temos que ter em mente isso, que toda a ação, ela vai haver uma reação, é natural. E observa então que, voltando aqui, que Abraão ele vê, ele enxerga o monte sem questionar, e ele vai chegar ao pé do monte. Não é todo mundo que vai subir, é só quem Deus permitiu. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 5 que Abraão vai dizer: olha, ficai-vos aqui com o jumento. Está dizendo para os dois moços: fique aqui com o jumento, e eu e o moço, eu e Isaac, iremos até ali, até o cume do monte, e havendo adorado, tornaremos para vós. Meus irmãos, esse versículo 5 é muito interessante, porque ele contradiz o verso de número 2. O versículo de número 2, o Senhor Deus diz para Abraão: Abraão, você vai oferecer o teu filho em sacrifício para mim. Quando se oferece um animal em sacrifício, no holocausto, esse animal, ele é atado, é colocado sobre aquele altar. Aquele animal, ele vai ser sangrado ali, e então depois do seu sangue, que quando for derramado,
então será colocado fogo naquele altar, e aquele fogo então ele irá consumir todo aquele animal, tudo aquilo que estiver sobre aquele altar, ou seja, o que sobrará cinzas e nada mais. E Deus iria se deliciar, como sempre se deliciou, com aquele cheiro que subia. Era o prazer de Deus, e por isso ele perdoava o pecado do povo. E nós sabemos que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, tinha que derramar o sangue. Então o verso 2, vai lá e ofereça em sacrifício. O versículo 5, já entra um combustível aqui, diferente. Qual combustível? A fé. Por que a fé? Porque Abraão está dizendo, eu e o moço, nós subiremos, e após nós tivermos adorado o Senhor, após nós tivermos cultuado a Deus, após nós tivermos consagrado a Deus, oferecido ao Senhor o nosso sacrifício pela fé, então nós desceremos, então nós retornaremos. Quanto tempo é, Abraão? Fique tranquilo, toma conta do jumento e deixa o tempo passar, que o negócio é entre nós e Deus. E agora, quem está falando a verdade? Abraão, que vai voltar com o moço, ou é Deus que está dizendo o moço vai ficar? Quem está falando a verdade? A palavra do Senhor diz para nós, no Novo Testamento, que a fé de Abraão estava tão elevada, tão grande, que ele diz que ele iria subir ao monte e ia descer com seu filho. O que isso quer dizer? Que mesmo que o seu filho fosse sacrificado ali como Deus queria, e sendo queimado como era a vontade de Deus, transformado em cinza, a fé de Abraão era tão grande, que até daquelas cinzas que sobrasse ali, antes mesmo que o vento assoprasse e levasse embora, aquelas cinzas que ficaram, a fé dele era tão grande que Deus poderia daquela cinza levantar Isaque de novo. Por quê? Porque ele esperou 25 anos, ele já estava com 100 anos, e ele tem o filho. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus disse que por intermédio daquela semente, Deus ia fazer uma grande nação. Peraí, então se é aquela semente, se aquele é o filho da promessa, então mesmo que Deus matar, Deus vai fazer alguma coisa para ressuscitar e cumprir o que Deus falou, porque Ele não é um homem para que minta. E para a gente entender isso, meus irmãos, a gente falando, lendo aqui é fácil, mas e viver isso literalmente? E viver isso no dia a dia, será que dá para nós? Ou a gente vai dizer, não, eu não dou conta, isso é difícil. Como muitas das vezes nós falamos, às vezes precisa uma alavanca, para dar uma alavancada, para fazer a pessoa abrir o olho, levantar e ver que Deus está na causa, Deus está na situação, a situação, o vento que está soprando, as águas que estão correndo, a chuva que está caindo, tudo está contribuindo para cumprir o que Deus falou. Nós não podemos desesperar. Meus irmãos, as provas, as lutas, as perturbações, as angústias, as dificuldades, os espinhos da carne, os açoites que nós levamos, deixa eu te dizer uma coisa, com o amor de Cristo, por intermédio do Espírito Santo que está em mim, pela tua vida, tudo que nós passamos, todos os processos, o qual hoje eu passo, que você está passando, cada um de nós temos, tudo isso é para o nosso crescimento espiritual, tudo isso é para nós termos maturidade, tudo isso é para nós termos experiência com Deus, tudo isso é para nós crescermos, tudo isso, observa, quando você vai fazer um doce, né, presbítero Onofre? O presbítero Onofre é mestre em fazer doce, você coloca o leite lá, ferve ele, e você quer fazer um doce de leite, e o doce de leite não é líquido,
ele é pastoso, né? Às vezes sólido, dependendo. E o que você tem que fazer? Você vai apurar. Você vai pôr açúcar, vai pôr alguma coisa ali que você queira para dar um sabor diferente. E o fogo, o trabalho de apurar é do fogo. Ou seja, o fogo vai estar ali por um tempo longo. E aquele 10 litros que você colocou, no final, vai transformar em 2, porque ele foi apurado. Ele passou por um processo. Ele reduziu, só que ele ficou consistente, ele ficou forte, totalmente diferente do que ele era antes. E eu quero dizer para você que tudo que nós passamos é para acontecer isso na nossa vida. É para nós adquirirmos experiência, maturidade, é para a gente aprender a lutar. O nosso couro, ele fica mais grosso, espiritual, a gente aguenta mais os repuxos, a gente aguenta mais as pedradas. Não é qualquer coisa que desanima, não é qualquer coisa que abate a nossa fé, né? E nós olhamos, vendo Deus cumprir a promessa na vida de um, de outro. Então nós sabemos que Deus, como Ele agiu no passado, Ele está agindo hoje. Como Ele está cumprindo na vida dos irmãos, Ele também vai cumprir na minha. Como Ele está cumprindo na minha, Ele vai cumprir na vida dos irmãos. E assim nós vamos caminhando, meus irmãos. Não pensa você que as lutas, o processo é para te tirar da presença de Deus. Não. O que tira crente, eu sempre falo isso, da presença de Deus, é o pecado. Não é a palavra de Deus, não é a obediência, não é a santificação, não é as provas que nós passamos. Isso não nos tira da presença de Deus, não pode nos afastar da presença de Deus. Olha pela palavra do Senhor, Moisés foi um homem abençoadíssimo. Mas, meus irmãos, será que a vida dele foi só ficar deitado embaixo de um pé de palmeira, bebendo água fresca, comendo pão asmo, comendo queijo, entre uvas, entre outras coisas? Não. A vida de Abrão não foi fácil. As lutas, as provas, as guerras que Abrão guerreou foram grandes, porém a mão de Deus estava todo o tempo sobre ele. Deus não o abandonava, mesmo no momento desse pecado, dessa desobediência, houve um preço, mas Abrão, ele estava ali confiando no Senhor. E por que nós não podemos confiar em Deus? Pastor, mas isso que Deus está falando, isso que Deus pediu, é coisa muito pesada, eu não posso fazer. Por que não pode fazer? Quem foi que te deu? Não foi Deus? Será que você não pode devolver? Você não pode retribuir? Você não pode ser grato a Deus pelo que Deus fez e está fazendo e quer fazer pela tua vida? O que é mais difícil? Você devolver a Deus o que Deus te deu? Ou você fazer como Jó, perder tudo e receber porção dobrada? Qual que é melhor? É uma questão para se pensar. Mas o tema aqui é a oferta a Deus. É o que Abraão estava ofertando a Deus. Era o presente de Abraão para Deus. Era devolver para Deus aquilo que Deus havia dado a ele. E ele então diz que ele vai adorar, mas que eles iriam voltar. E ele diz: quando nós adorarmos, então tornaremos a vocês. Tornaremos, ele está falando no plural. Ele não está falando eu vou voltar, mas está falando nós tornaremos a vocês. Ele não está dizendo eu tornarei, ele está dizendo nós tornaremos. E ele continua o detalhe: tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou a lenha sobre Abraão, sobre Isaac. Isaac pegou ali o fecho de lenha. Então Abraão, ele toma o fogo, ele segura o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isaac com a lenha, ele ia ser deitado em cima da lenha. Abraão era o imolador, aquele que ia imolar, aquele que ia degolar, e também aquele que ia queimar o seu filho, que ia fazer o sacrifício. Ele estaria ali já pronto, né, com fogo e com o cutelo. E ali estava Isaac
como o cordeiro e já com a lenha, aonde seria a sua própria cama, onde ele seria morto, e vai caminhando ambos juntos. E no tocante a essa trajetória, no tocante a essa caminhada, antes de chegar no local, Isaac não é bobo, ele olha para um lado, Isaac olha para o outro, observa ali aquele trilho, e estão subindo, tudo já estava pronto, o jumento ficou lá embaixo. Talvez se o jumento subisse, poderia ter uma esperança a Isaac que o jumento que seria sacrificado, mas o jumento não subiu, o jumento ficou lá embaixo, o jumento não foi junto com eles. Isaac olha para um lado, para o outro, não vê nenhum servo puxando o jumento, ou puxando ali uma ovelha, um outro tipo de animal. Ele está levando a lenha, ele está com a lenha, com o fardo de lenha, está levando. Abraão com a tocha de fogo, com o cutelo na mão, e vai subindo para cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia fala para nós então que Isaac, ele olha a circunstância, ele olha o cenário, e ele vai dizer, Abraão, ele vai dizer, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele diz ao seu pai, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac pergunta, é o primeiro questionamento, ele vai perguntar, o fogo e a lenha está aqui, tudo está aqui, mas como vai oferecer o sacrifício se não há um animal? Ele sabia disso, Abraão oferecia sempre, ele tinha vivência, ele conhecia, ele sabia como que era. E o que vai acontecer? Abraão vai dizer para ele, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Veja que Abraão vai dizer, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. O cordeiro é responsabilidade de Deus. Você está com a lenha, eu estou com o cutelo e o fogo, só que o cordeiro é a providência de Deus. Deus tem negócio nesse sacrifício. A presença de Deus vai estar conosco. Cada um de nós vamos contribuir com alguma coisa para esse sacrifício. Fica em paz, meu filho, deixa que Deus vai prover. Será que Isaac teve algum medo? Será que Isaac teve alguma preocupação, pensando alguma coisa? Será que ele nunca havia ouvido antes que um ser humano era sacrificado ou seria sacrificado? Veja que desde a saída até chegar ao monte, nesse lugar, Abraão, ele não fala nada para ninguém, nem para o seu próprio filho, para ninguém, ele e Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, todos nós temos que ter segredo com Deus. Tem pessoas que Deus quer revelar as coisas, mas as pessoas não aguentam segurar a língua dentro da boca. Desculpa falar assim, a língua às vezes é muito comprida, é como um tapete vermelho, e não aguenta segurar. Mas nós precisamos ter segredo com Deus. Não é tudo que nós podemos falar, não é tudo que nós podemos compartilhar, a não ser aquilo que Deus ele diz que pode compartilhar. Tem coisas que tem que ficar no nosso coração, entre nós e Deus, e falar com Deus no tocante ao joelho, a estar no nosso aposento com a porta fechada. Tem coisas que é segredo entre nós e Deus. Tem coisas que você não pode compartilhar com pessoas que estão do teu lado. Tem coisas que você não pode compartilhar com amigos. Tem coisa que você não pode compartilhar com a sua esposa. Tem coisa que você não pode compartilhar com o esposo.
tem coisas que é mistério, é você e Deus. Veja que Abraão não compartilhou com a sua esposa, não compartilhou com os moços, não compartilhou com o filho, era ele e Deus. Por quê? Porque senão estragaria a obra, o plano de Deus. Imagina ele contando para Sara: olha, Sara, nós estamos saindo de manhã porque nós vamos fazer um sacrifício a Deus. Ué, mas eu não vi você pegar nem a ovelha, você não pegou nem o bode, você não pegou nada, estão tudo aí. Como que você vai fazer sacrifício? Não, é que na verdade o sacrifício é o nosso filho. Ah, o Ismael? Não, o filho que nós amamos, Isaac. Você está louco? Não vai mesmo. E até atrito, briga, contenda, desespero, e amarrar o menino, e grudar ele. Enfim, imagina o cenário que iria ficar na casa de Abraão se ele tivesse contado o segredo de Deus, o mistério de Deus a Sara, ou aos moços, ou até mesmo o próprio filho. Certamente ele correria, ele fugiria, esconderia em alguma mata, algum lugar. Mas ele fechou a boca e ele foi ao lugar determinado por Deus. E o que acontece agora nesse cenário? Chegando no lugar que Deus dissera, a Bíblia diz que Abraão, ele edifica ali um altar. Ele vai levantar um altar, preparar um altar ali entre pedras, vai colocar ali entre aqueles lugares. A Bíblia diz que ele coloca em ordem a lenha. Veja, meus irmãos, que ele não jogou ali, tinha todo um processo, né? Lenha frente com lenha, tudo direitinho, né? Aquelas lenhas tudo posto ali, talvez sei lá, enfim, um negócio bem perfeito para que pudesse ser colocado ali o filho, né? Simbolizando ali aquele animal, que não pudesse cair para um lado nem para o outro no tocante à queimação ali, a hora, né, daquele processo de queimar. E o que a Bíblia diz? Que então, ele colocando a lenha em ordem, agora ele vai amarrar Isaac de pé ali, ajudando ele diz: meu filho, deixa eu te amarrar. Isaac, imagina, nessa hora acho que cai a ficha. Ele amarra o seu filho de uma maneira, talvez ali em lágrimas, talvez ali chorando. Por quê? Porque ele amava o seu filho. Qual pai que tem coragem de fazer um trabalho desse? Normal, dando risada, brincando, tem um sentimento. Era o que trouxe mais felicidade à sua vida, foi aquele filho. Agora ele amarra o filho, diz a palavra de Deus, e agora o que ele vai fazer? Ele vai deitar, diz a Bíblia, o seu filho, ele deitou sobre o altar em cima da lenha. Ele coloca ali o seu filho naquela lenha, né? Como nós falamos antes, esse era o processo: montava o altar, colocava o animal, depois que colocava o animal amarrado, sangrava ele. Quando todo o sangue caía, então agora ele seria queimado. Assim é feito com Isaac. Isaac é colocado ali, e agora diz a Bíblia que Abraão, ele pega ali a sua faca, ele pega o cutelo, pega ali o seu bodão, ou enfim, algo com corte, e ele agora então vai imolar o seu filho, ele vai degolar o seu filho, ele vai derramar o sangue do seu filho sobre a terra. Quando ele levanta aquele cutelo, que ele vai oferecer o sacrifício, que ele vai derramar o sangue do filho, a Bíblia mostra para nós no verso de número 11. Não falei que tinha participação de Deus, Isaac, Abraão e o Senhor. Versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele para ouvir aquele que falava com ele. E aquele que falava com ele, no tocante à sua resposta da pergunta, ele diz: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho,
o teu único. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, meus irmãos. Observa aqui que o anjo do Senhor brada, sendo ali representado pelo próprio Deus: não faça nada com o menino, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que Abraão, ele amava Isaac. Ele amava Isaac com amor incondicional. Só que o amor que Abraão ele tinha por Deus era um amor entranhável, era um amor superior, era um amor que não comparava ao amor a Isaac, o amor a Sara, o amor aos seus bens. E uma pergunta: será que nós sabemos definir o amor para com tudo aquilo que nós temos, aquilo que está em nosso poder? Ou será que o amor que nós temos é um amor singular, simples, um amor igualitário? Eu amo, sei lá, esse copo como eu amo minha esposa, ou eu amo aquele bichinho como eu amo ela, ou eu amo qualquer coisa como eu amo Deus. O amor a Deus tem que ser superior, é um amor inquestionável, é um amor que não se pode abrir mão, é um amor que não se pode negociar, é um amor que não se pode ser comprado, ser trocado. O amor a Deus é um amor que não tem negócio. E aqui Abraão ele mostra para nós que ele amava, pois o Senhor fala por 2 vezes: o teu filho que tu amas, o teu único filho. Mas agora a Bíblia mostra que o amor de Abraão era superior, o amor que ele tinha por Deus era um amor extremamente elevado, a enésima, enfim, potência que nós não podemos calcular. Porque se ele amasse mais Isaac do que a Deus, certamente ele iria oferecer qualquer coisa naquele altar, no lugar de Isaac. Não ofereceria nunca Isaac. Você está entendendo? É por isso que nós não entendemos, nós não sabemos amar a Deus, porque tudo que nós vamos fazer: não, tá louco, eu amo, tá louco, eu vou dar, tá louco, eu vou dispor disso, para Deus, para a obra, vou fazer. A gente pensa dessa maneira, a gente compara o amor a Deus como o amor a qualquer coisa, e o amor a Deus, meus irmãos, não se pode comparar. Deus ele dá o amor a nós. A Bíblia diz no capítulo 5, no verso 5 de Romanos, na parte B, ele diz: porquanto o amor de Deus fora derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos fora dado. Aí então nós vamos dizer que nós temos o Espírito Santo. Se nós temos o amor, certamente nós temos o Espírito Santo. Mas se nós não temos esse amor, certamente nós não temos o Espírito Santo de Deus. É fácil discernir as coisas. E continuando aqui, a Bíblia vai dizer então que levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que de trás dele estava um carneiro, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Veja como que é as coisas. Por isso que no verso de número 8, Abraão ele fala para o seu filho, quando ele pergunta que ali está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E agora então aqui, quando ele levanta os seus olhos, o que ele vê? Ele vê o carneiro já amarrado, ali já pelo chifre, está ali amarrado, preso, prontinho para ser oferecido. Lembra que eu falei lá embaixo que nessa ação, nesse sacrifício, ia ter a parte de Deus? Isaac estaria com a lenha, Abraão com o cutelo e o fogo, porém o cordeiro ia ser a providência de Deus.
Deus providencia agora. Vamos fazer como for fazer um churrasco. Um leva uma picanha, um leva o pão de alho, um leva o refrigerante, cada um leva alguma coisa, o outro não, tudo bem, então eu preparo a churrasqueira, coloco o carvão e vamos fazer o mistério. E todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai se alegrar. Observa aqui, que agora então está aquele animal preparado. E a Bíblia diz que então Abraão toma aquele animal que já está pronto ali, amarrado, preparado por Deus, pois é o próprio Deus que colocou. E agora ele vai então colocar sobre aquele holocausto e vai então oferecer ele, vai sangrar ele e vai colocar fogo e vai oferecer ao Senhor. Pastor, mas o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Abraão, ele vai chamar aquele lugar, aquele cenário, aquele lugar que ele está, ele vai dar o nome ali que Deus, esse lugar chama-se o Senhor proverá, ou no monte do Senhor se provê, ou se proverá. Mas o que Abraão ganha com essa obediência? Porque o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Se fosse sacrifício, Abraão teria sacrificado o filho, mas o que Deus queria, obediência. Como ele obedeceu, Deus preparou o sacrifício e poupou o filho. Não sei o que alguém está tentando fazer, não sei qual é o mistério que está no coração de alguém, mas Deus não quer o teu sacrifício. Eu digo na direção do Espírito Santo, Deus quer a tua plena obediência. Atenta para isso, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Veja que essa situação aqui não vai acabar só nisso, porque a Bíblia diz que nós iremos receber de Deus segundo as nossas obras, se elas foram boas ou se elas foram más. Então nós temos que estar ciente disso, que amanhã ou depois, ou no porvir, nós iremos receber de Deus. Se nós somos mal, nós também vamos receber pela maldade. Se nós formos bom, nós vamos receber pela nossa bondade. O versículo a seguir, que é o 15, diz que o anjo do Senhor bradou, ele falou numa voz forte, numa voz poderosa, a Abraão pela segunda vez desde os céus. Ele vai bradar como um som de trombeta e vai dizer no versículo de número 16, olha, veja bem o que aconteceu por intermédio dessa obediência. Veja o que Abraão e Isaque vai ouvir. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Continua o Senhor, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E continua o Senhor, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Meus irmãos, isso aqui é promessa. A Bíblia mostra para nós que nós somos benditos por intermédio do nosso pai chamado Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Veja que essas promessas aqui não cabem somente a ele, mas cabe a toda a sua descendência, a sua posteridade. Isso engloba eu, isso engloba cada um de nós. Aí a pergunta é: nós estamos no caminho da obediência ou nós estamos no caminho do sacrifício? Essa promessa aqui, ela cabe para mim, essa promessa cabe para você. Nós podemos orar a Deus, suplicando, pedindo ao Senhor que Ele cumpra essa promessa nas nossas vidas. Nós somos semente, nós somos geração eleita. E veja uma coisa que o verso 19 diz que Abraão tornou os seus braços, tornou aos seus moços
levaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Ou seja, ele volta agora com o seu filho, ele volta com os seus moços, como ele havia falado antes nos versículos anteriores. Isso mostra o quê? Que ele foi fiel, ele foi obediente a Deus, e pela sua obediência ele recebeu uma grande providência, uma grande promessa de Deus. Às vezes, meus irmãos, encerrando, nós achamos que a desobediência, ou nós achamos que o sacrifício é melhor, porque é sacrifício, então Deus vai ter mais misericórdia, Deus vai ter mais compaixão. Como eu falei, repito, Deus, Ele não tem prazer no sacrifício, e sim na obediência. Pastor, eu vou desobedecer, eu vou tomar prejuízo. Pastor, eu vou desobedecer, eu vou obedecer a Deus, eu vou perder amigos. Pastor, eu vou desobedecer a Deus, eu vou perder posse. Pastor, eu vou desobedecer a Deus, eu vou ficar excluído da sociedade. Pastor, eu vou obedecer a Deus, tem um negócio que está dando certo, não vai dar. Meus irmãos, tem coisas que nós temos que perder para nós ganharmos o melhor de Deus. E a recompensa de Deus que nós vemos aqui, a promessa que o Senhor fez a Abraão, a sua posteridade, é uma promessa que as suas riquezas jamais alcançaria tomar, conquistar as promessas que o Senhor lhe fez. Então pese, coloque na balança, veja se é melhor obedecer a Deus, ou é melhor desobedecer no sacrifício. Todos nós raciocinamos, todos nós sabemos o que é certo ou errado, o que é melhor e o que não é melhor. De repente, o que é melhor para nós, talvez não é a vontade de Deus. E talvez o que pode nos machucar, pode doer, às vezes entristecer, às vezes pode ser por intermédio desse cenário que Deus trará uma grande vitória para nossas vidas. Que o Senhor Deus vos abençoe em Cristo. Essa é a palavra que o Senhor nos concede nessa noite pelo seu Espírito Santo. Amém? As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor.